Mas foi dito de Martin Lloyd Jones, sabe, que ele passou toda a sua vida ministerial ganhando e perdendo amigos ao mesmo tempo. Acho que combina com o fato de que nem todo mundo vai combater esses combates, mas, do meu ponto de vista, quero dizer, aqui estamos na conferência de pastores e há 4.000 caras aí combatendo o combate conosco, certo? Amém? Sim, totalmente. Então podemos estar perdendo alguns dos grandes nomes de algumas das elites, mas acho que estamos recrutando os mocinhos. Sim. Eu concordo. E esse é um dos grandes incentivos para mim em minhas viagens ministeriais, é que há muitos pastores fiéis por aí. Eles não estão no centro das atenções. Sim, você não quer ter um complexo de Elias. Sim, correto. Só restou eu. Sim, certo. Isso ajuda a resolver a questão, claro. E eu ouvi esse comentário de muitos dos pastores aqui. Então, John, estamos no ano de 2022, estamos há quase uma década, 9 anos após a conferência Fogo Estranho. E eu ouvi um sermão que você pregou. Acho que foi uma continuação do Fogo Estranho. E você fez uma declaração. Você disse que o movimento carismático é a dúvida em busca de provas. E eu creio que isso foi uma instigação fascinante. Você pode abordar isso um pouco mais para nós? Bem, eles se apresentam como o movimento da fé. Esta é a verdadeira fé, e se você tiver fé, poderá fazer milagres. E se você tem fé, você pode ouvir de Deus. E se você tem fé, você pode conseguir o que quiser. Você pode crer que as coisas existem. E se você tem fé o suficiente, pode fazer acontecer, pois você tem o poder em sua língua. Certo? E tudo isso deveria ser fé, mas é tudo menos fé. Certo? Está incansavelmente tentando encontrar um sinal externo para validá-los. O que significa essencialmente que há dúvida. Sim, certo? É dúvida. E veja, as pessoas que estão nisso, se elas em algum momento chegarem a um ponto de honestidade, elas sabem que as pessoas não estão sendo curadas, certo? Quero dizer, veja, as pessoas estão morrendo, sim. Tem uma vida útil curta, sabe? A data de validade na lata carismática não está muito longe do vencimento, porque quando as pessoas começam a morrer, você não consegue os milagres, você não consegue o dinheiro, você não consegue a mansão e você não consegue a promoção no emprego, você tem que girar a plateia. Sabe, você tem que conseguir um novo grupo de pessoas que você também pode tentar convencer que isso vai acontecer, certo? Infelizmente, isso acontece com algumas pessoas. Essas são pessoas que fornecem a mentira sobre cura e prosperidade, certo? Eles ficam ricos, mas eu tenho notado ultimamente, eles não são curados, certo? E é por isso que o movimento carismático floresce tanto na África, em um continente conhecido por sua pobreza, e, no entanto, você tem pregadores da prosperidade que são fabulosamente ricos. E é aí que está o absurdo, você está usando as pessoas mais carentes, você está usando pessoas que estão doentes, você está usando pessoas que estão lutando, você está usando pessoas que são pobres. Isso é o cúmulo, porque isso é exploração, certo? Obrigado por isso. Pastor John, algo que eu notei muito no meu evangelismo é que eu encontro muitos pastores, geralmente pastores jovens, que entram em uma igreja, muitas vezes sua primeira igreja, e eles têm uma eclesiologia bíblica e política. Você pode nos falar um pouco sobre a importância não apenas da inerrância, mas da suficiência das Escrituras? Bem, a inerrância diz que a Bíblia é verdadeira. Sim, a suficiência diz que a Bíblia é tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa para viver piedosamente. Tudo concernente à vida piedosa, que o Senhor não deixou nada de fora. Na verdade, o X da questão é que existem tantas verdades espirituais na panóplia de verdades necessárias para viver uma vida piedosa, e elas são repetidas em todo lugar na Bíblia. Quero dizer, elas estão em toda parte, então não é que você tenha que ter todos os 66 livros para reter todas, como se houvesse milhares e milhares de diretores. Não há. Então, a palavra de Deus simplesmente, ininterruptamente, revela e ensina todas as realidades fundamentais. E isso é suficiente para tornar o homem de Deus completo, sabe, severamente equipado para toda boa obra. Então, acho que a suficiência diz que a psicologia não oferece nada, a sociologia não oferece nada, a filosofia não oferece nada, a política não oferece nada. A Bíblia lhe oferece tudo. Amém. De fato. E certamente ficar sentado esperando por uma revelação de Deus
Eu não creio que ele aceitaria isso. Não, eu também não creio, não. Os benefícios dos carismáticos não têm um histórico muito bom, como vimos. O que quer que Deus pareça estar dizendo aos profetas carismáticos é contrário às Escrituras. Com certeza. E eu fiz essa pergunta por anos. Se Deus deu dons milagrosos, por que Ele os daria a pessoas com uma teologia tão ruim? Amém. Deus validaria uma teologia tão ruim e depois sublinharia com uma vida má? Certo. De fato, não. E isso é o que marca a vida dos falsos profetas. E sabemos disso pelas Escrituras, que uma das características não é apenas a ganância, mas a imoralidade sexual. Vemos isso por toda parte. Bem, Jesus basicamente disse isso no Sermão do Monte. Sim. Veja os frutos da vida deles. Certo, sim, de fato. Bem, falando nisso, é uma boa passagem para a próxima coisa que eu quero perguntar a você. E eu notei algo, e eu sei que você também notou dentro dos nossos círculos tão logicamente reformados, é que há uma ala disso, se você preferir, que parece ostentar suas liberdades cristãs, ou que eles percebem ser suas liberdades cristãs. Pastores que pensam que é legal sentar e ter um estudo bíblico sobre álcool, e eles usam linguagem obscena. Alguns deles, às vezes, até intencionalmente, usam linguagem obscena do púlpito. Então, isso me parece que eles estão realmente carentes de santidade pessoal. Quão importante é para um pastor a sua santidade pessoal e o exemplo para o seu rebanho? Eu creio que esse é um dos problemas com o movimento reformado jovem e inquieto, pois havia muito apelo sobre a soberania de Deus. Porque dentro desse movimento, havia muito machismo. Havia muito, ser o cara dos caras, e eu creio, veja, a coisa machista meio que voltava para eles. Sim, Deus está no comando, Ele é absolutamente soberano. Veja, eles compraram isso porque, em certo sentido, você pode ser como Deus e pode estar no comando, ok? Então, cabe às reformas jovens e inquietas dizer, bem, Deus está no comando, Deus é soberano, e eu quero ser como Deus, então eu estou no comando, porque eu estou dando as cartas. Sim, certo. Então, veja, havia essa noção de que a salvação era pela graça através da fé, o que é absolutamente verdade, mas o movimento perdeu o fôlego nesse ponto. Acabou o gás. Ele nunca foi para a próxima realidade essencial e crítica. E isso seria a santificação. Sim, e eles não eram santificados, eles não estavam nem mesmo interessados em santificação, eles não tinham nenhum interesse em santificação. Eu escrevi uma série de artigos anos atrás no Grace to You sobre o álcool e os palavrões. E basicamente estava vindo do Mark Driscoll e estava estabelecendo um tom, e outros jovens estavam seguindo esse tipo de padrão. Então, não. E isso acabou. Ele, neste ponto, destruiu completamente toda a teologia reformada. Todos os 5 solas, etc. E a razão é porque... Olha, estou apenas dizendo isso de uma perspectiva observacional. A razão é que eles gostam da soberania de Deus, e eles estavam felizes com a graça, porque a graça não exigia nada, mas eles realmente não gostavam da santificação, certo? E então, esse foi o ponto em que eles se viraram e foram para o outro lado. Então, eu acho que faltava isso ao movimento e apareceu de várias maneiras. Quero dizer, quantas igrejas, sabe? E Driscoll explodiu sua igreja e outras igrejas surgiram, mas muitas dessas pessoas que eram jovens, inquietas e reformadas não estão mais no ministério hoje em dia. Então, você sabe, olha, a teologia da reforma não vem em 2 pontos, ela vem em 5. Então, era sobre a salvação, mas, além disso, tem a visão mais robusta da santificação, porque tem a visão mais robusta de Deus. Sim, amém. E eles gostavam de algumas coisas sobre Deus, mas não estavam interessados em tudo o que o refletia. A parte do 3 vezes santo pareceu escapar por aí. Definitivamente sim. Pois é, John, vou te contar uma história engraçada. Sim, por favor. Então eu estava conversando com um pastor russo, ok. E ele olhou para mim e disse, na América, a aliança fica na mão esquerda. Este é um cara que não tinha estado na América, ok. E ele disse, na Rússia, a aliança de casamento fica na mão direita, a menos que você tenha se divorciado e esteja disponível.
E se você está divorciado e disponível, ela fica na sua mão esquerda. Oh, então ele disse, quando cheguei aqui, fiquei chocado, porque conheci todos esses pastores divorciados e disponíveis, e eles estavam bebendo cerveja. Isso foi engraçado. Então a resposta dele foi, como posso seguir homens divorciados disponíveis e que bebem cerveja? Certo. Então ele ficou um pouco perdido na tradução, eu acho. Sim, um pouco perdido, isso é engraçado. Mas eles marcaram o seu ponto. Sim, eles marcaram. Você não pode seguir esse tipo de homem. Sim, sim. Bem, bom para eles. Pelo menos eles reconhecem isso. Isso é engraçado. Eu gosto disso, eu gosto disso. Bem, então, John, em nossos círculos soteriológicos, círculos da reforma, a maioria de nós entende a disciplina da igreja, mas muito poucas igrejas evangélicas fora desses círculos entendem. Sabe, as igrejas batistas do Sul, a disciplina da igreja é praticamente inexistente. Eles pensam que onde 2 ou 3 estão reunidos está se referindo a uma reunião de oração de quarta-feira à noite. Quando você começou em seu ministério, a disciplina da igreja era praticamente inexistente? Eu não conhecia nenhuma igreja que fizesse isso. Nenhuma. Eu não conhecia uma igreja. E as pessoas, quando eu disse, precisamos fazer isso porque isso é bíblico, e não foi difícil de entender, eles disseram, você vai esvaziar a igreja, você vai esvaziá-la, você não pode fazer isso, você não pode. Você quer dizer que você vai realmente se levantar e, bem, se alguém não se arrepender, diga à igreja e então vamos fazer isso no domingo de comunhão e vamos dizer fulano de tal não se arrependeu e esta é uma categoria de pecado sem, sabe, dizendo a todos os detalhes. E aconteceu exatamente o contrário. A igreja cresceu, sim. Porque o Senhor faz crescer esta igreja. Veja, todos nós crescemos por alguma metodologia. Ele cresce a igreja quando a igreja é fiel, certo? E as pessoas começaram a correr para esta igreja porque desejavam santidade. Eles desejavam viver vidas piedosas. Eles não foram ameaçados por isso. Eles queriam esse tipo de responsabilidade, certo? Então teve o efeito oposto do que me disseram. E eu honestamente acho que faz parte do pastoreio do rebanho, porque a primeira coisa que Jesus disse e usou a palavra igreja foi em Mateus, e tinha a ver com toda aquela coisa de disciplina, de dizer à igreja. Essa é a primeira vez que a igreja é mencionada no Novo Testamento, certo? E é em uma situação onde você confronta o pecado, chame 2 ou 3 testemunhos, diga à igreja, e então, se eles não ouvirem, você os trata como cobradores de impostos de gentios. Você os trata como incrédulos, certo? A maior ameaça para a igreja são os não crentes confortáveis na igreja. Porque agora os filhos de Deus e os filhos do diabo estão lado a lado, cantando o mesmo hino, certo? Isso é uma ameaça à pureza da igreja. Assim, a disciplina restaura o penitente e revela o impenitente. E isso é muito importante, porque o Senhor quer apresentar uma virgem casta. Quero dizer, já que Paulo diz que quer apresentar uma virgem casta, a igreja é ao Senhor, certo? Certo. Mas sim, é ameaçador. É ameaçador para os filhos do diabo que estão confortáveis na igreja. Obviamente, se for uma igreja batista, eles provavelmente vão votar contra. Sim, certo? Porque eles têm que votar, certo? Exatamente, sim. Costumo dizer às pessoas que quando você está procurando uma igreja, se você quer saber o quão seriamente eles realmente levam a palavra de Deus, pergunte à liderança, o que você faz com Mateus 18? Sim, claro. É claro, porque é difícil, mas é certo. E, quer dizer, você já esteve por aqui o suficiente para saber, essas pessoas não estão sitiadas, elas não são espancadas na testa, não. Eles não se sentem como se alguém estivesse espionando, não. Veja, o objetivo da nossa instrução é o amor de um coração puro, e quando a palavra de Deus faz a sua obra naqueles que pertencem a Ele, o resultado é o amor, e é isso que vemos, certo? E o desejo é que o irmão ou irmã pecador venha ao arrependimento. Exatamente isso. Sim. Sim. É tudo sobre restauração e recuperação, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Leveda toda a massa. De fato, de fato. John, o que você... Eu mencionei anteriormente, quando começamos, que todos esses combates diferentes que você combateu e continua combatendo, eu sei que você não é um profeta, mas o melhor que você pode dizer, o que você enxerga no horizonte para a igreja, até o próximo combate, a próxima ameaça...
mesmo que a igreja de Cristo esteja segura, mas o que você enxerga no horizonte? Bem, se você está falando sobre a verdadeira igreja sobreviverá e haverão algumas batalhas que terão de ser travadas. Sou extremamente grato pelo grande número de pastores que são fiéis e lutarão nessas batalhas. Eu acho que esse tipo de igreja, em geral, não discriminando se são crentes verdadeiros ou falsos, vai continuar lutando por uma falta de discernimento. Veja, você se lembra da epidemia de AIDS? E a AIDS era uma síndrome de imunodeficiência adquirida que o seu sistema imunológico literalmente não funcionava, então você poderia morrer de 100 doenças. Bem, a igreja tem a mesma deficiência. Sua falta de discernimento significa que pode morrer de 100 heresias. É chocante para mim. Quero dizer, apenas o fato de que as pessoas na liderança no movimento evangélico, seminários e indicações de instituições estão acordadas. Eles não entendem que isso é um esforço satânico para destruir a igreja. E eles estão tentando incorporá-lo na igreja. E quanto mais pessoas da igreja saem pela porta dos fundos, porque não vão suportar isso em uma boa igreja, mais eles gritam com ele. Onde está o discernimento que você não tem? Pelos frutos os conhecereis, certo? Porque o Espírito Santo o abençoaria. Quando todos estão no colarinho de todas e as pessoas estão saindo pela porta, centenas e milhares de pessoas estão deixando a sua igreja, talvez você tenha perdido. Então, quero dizer, isso é um sintoma da incapacidade das pessoas de discernir. O que... Veja, é tudo... Quero dizer, isso é o que Paulo disse. Ele disse, não desprezeis as profecias, mas julgai todas as coisas. É melhor você se apegar ao que é bom e é melhor você se libertar do que é mal. Sim. Então, eu acho que esse é sempre o desafio na igreja. E você... Quero dizer, você enfrenta isso o tempo todo, a deficiência de sua capacidade de discernir. E... Veja, no momento em que você chega até eles e eles acordam, eles estão 5 anos em algum caminho ridículo que está confuso em suas vidas e no seu cristianismo. E isso os deixa desapontados. De fato. Eu digo às pessoas muitas vezes, eu anseio no aspecto do meu ministério pelo qual eu sou mais conhecido, sabe? O discernimento, então avalio os falsos mestres. Eu gostaria que não fosse necessário. E eu gostaria que não fosse necessário fazer isso em primeiro lugar. E se as pessoas tivessem mais discernimento e fossem mais fundamentadas na Bíblia, não seria. Bem, eu volto a 1 João 2, onde João escreve e diz, porque sois fortes, tendes vencido o maligno. Certo? O maligno é um enganador. A única maneira de vencer esse enganador é ser forte na palavra. E quando você tem um tipo de cristianismo evangélico que temos hoje, onde as pessoas, os nossos filhos, são levados de um lado para o outro por qualquer doutrina, e eles não são fortes o suficiente para vencer os enganos do maligno. Sim, de fato. Amém. Bem, John, enquanto terminamos, eu viajo por aí e uma das coisas, acho que mencionei isso antes, uma das coisas que muito me encoraja pode ser desanimador quando você olha para o amplo espectro visível do cristianismo, todo o compromisso, toda a diluição do evangelho, todas as falhas morais e tudo isso. Mas há milhares de pastores fiéis por aí. Pastores fiéis, muitos deles estão aqui agora mesmo fazendo o trabalho de um pastor. Eles estão trabalhando na palavra, eles estão pastoreando o seu rebanho, protegendo-os dos lobos, mas eles são desconhecidos. E muitos deles estão isolados porque não tem pastores que pensam da mesma forma. Colegas pastores em sua área com quem possam ter comunhão. Então eles se sentem ilhados e... eles não são, ninguém sabe sobre eles, eles não são convidados para pregar em conferências, eles não têm uma plataforma, eles são conhecidos apenas por seus pequenos rebanhos. Que palavra de encorajamento você daria para esses irmãos fiéis lá fora? Bem, o que me vem à mente é ingressar no Masters Fellowship. Ok, tudo bem. E você precisa de alguém, você precisa de um amigo, veja, você não foi feito para ficar sozinho. Sim. Olha, quero dizer, você perguntou bem no começo sobre como foi para mim perder amigos em certo sentido, mas tenho que lhe dizer, sou tão enriquecido no ambiente em que estou por tantos homens que estão ao meu redor,
E eu sei que isso é raro. Quer dizer, isso é uma coisa muito rara. E há tantos pastores por todo o país e por todo o mundo, até mesmo pastores missionários que precisam desesperadamente de companhia. E você precisa encontrar os caras de fé e mentalidades semelhantes que estão por perto. E honestamente, é por isso que começamos o Masters Fellowship. Você pode procurar o Masters Fellowship e é apenas uma associação de homens que estão dispostos a ser amigos uns dos outros porque têm uma fé comum. E creio que você precisa aproveitar a oportunidade para fazer parte de algo assim ou de alguma conferência de pastores onde você possa fazer amigos além da sua própria área e além dos seus próprios muros. E eu conheço os caras que vêm aqui ano após ano. Falei com um pastor ontem, cujo pastor está em Moscou, Rússia. Este é seu 21º ano consecutivo em uma conferência dos pastores. Sério, ele levou 37 horas para chegar aqui, ele voou de Moscou para Istambul, porque nenhum voo vai para os Estados Unidos ou para a Europa durante a guerra. 37 horas para chegar aqui pela 21ª vez. E estou pensando comigo mesmo o que vamos dizer a ele, que já não dissemos 20 vezes. Quão importante é isso para ele? Sim. E ele me vê e me dá esse abraço, e os russos sempre abraçam do lado esquerdo porque abraçam os corações. Ok. E ele está muito feliz por estar aqui. Porque, quero dizer, onde ele está é muito difícil. Realmente difícil e desafiador. E isso é... Então, sabe, talvez em um nível macro, não abandone a reunião de vocês com os outros líderes de fé igualmente preciosa, porque isso os estimulará ao amor e às boas obras. Sim, de fato. Bem, John, uma das coisas sobre o seu ministério é o seu amor pelos pastores, o seu amor pelos líderes. E tudo o que você tem feito na Grace Community Church e na Grace to You é feito para equipar os pastores, e eu aprecio isso muitíssimo, porque... eles me dão muito mais do que eu jamais lhes dei. Eu sou apenas uma cabeça falante. Bem, eu diria que você é um pouco mais do que isso. E você é muito amado, John. E obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Bem, obrigado por ser meu amigo. Eu aprecio isso. Todo meu. Obrigado. Deus te abençoe, John. Obrigado.